A lição de hoje é a 16. A quem obedeces? É a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 5, versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corruptoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pode definir a própria submissão por virtude construtiva, é que, não raro, atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender a sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que se desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Uma pergunta. Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou a opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Então, a mensagem é bonita, profunda também. A quem obedeces? E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então vamos lá. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. Nós encontramos muito hoje os jovens que não querem obedecer a nada, né? O que antes era bem visto pela nossa cultura, um jovem, uma pessoa educada, uma pessoa de bons tratos, uma pessoa atenta, né? Hoje tudo tem que ser diferente, tem que ser mal educado, tem que ser desatento, tem que ser diferente, não pode aceitar regra, não pode aceitar educação, é tudo ao contrário, né? E dessa maneira começou uma onda e agora a grande maioria está desse jeito. Não obedece pai, não obedece mãe, não obedece professor, não obedece lei, não obedece nada. Estamos vivendo um momento de tudo que antes era mal visto, agora é bem visto. Então, a própria rebeldia, ele está falando aqui, está submetida às forças corruptoras da vida. A rebeldia também é uma força, é um caminho. Você obedecer e não obedecer são opções. Agora, o homem obedece a toda hora. Porque quando você diz assim, eu não obedeço, eu não sigo as regras, eu não sigo a cultura, eu não sigo a tradição, eu não sigo as leis, você está seguindo alguma outra coisa. E eu brinco às vezes com o jovem, eu falo assim, não tem o que você imaginar na sua cabeça que possa te tornar diferente dos demais. Você só sai de um grupo e entra em outro. E quando você pesquisa, você pode pensar, entra no seu quarto lá e tenta imaginar algo na sua cabeça. Antes de você se portar como essa criação que você suspeita que é tua, pesquisa na internet, tem 1 milhão de pessoas iguais a você. Não tem, porque nós também vivemos do pensamento de outros seres vivos e mortos no planeta. Não tem uma ideia nativa nossa, nunca houve isso. Nós só sintonizamos em um, sintonizamos em outro, aceitamos ideias de outros e de outros. Ideia assim que a gente diz,
naturalmente nossa, genuína, não existe. Então, o homem obedece, ele está dizendo aqui, a toda hora. Entretanto, se ainda não pode definir a própria submissão por virtude construtiva, ou seja, se eu não aceito ainda que essa obediência é uma virtude construtiva, porque obedecer eu vou. Até quando eu sou um rebelde, eu deixo de obedecer aquilo que era correto, entre aspas, para obedecer de outra maneira, mas estou obedecendo. A ideia aqui que ele está passando é a seguinte: se você não quer obedecer uma linha, um caminho, uma ideia, observa se o que você está seguindo é construtivo também. Né? Se for construtivo, tudo bem, tá? É que, não raro, ele está falando, atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de alta elevação. Então, cuidado que, ao você se revoltar contra uma ideia, uma lei, uma regra de disciplina, uma proposta, você não está deixando de colaborar para a sua própria elevação, permitindo que os impulsos baixos da sua natureza, da nossa natureza humana, resiste aos serviços de alta elevação. Então, ou seja, a ideia aqui não é dizer se nós temos que ser obedientes, submissos ou não. A ideia é: fique de cabeça aberta, e antes que você pensa que obedecer é algo diminutivo, é algo pequeno, porque não te torna livre, porque a gente tem essa ideia, né? Quem obedece não é livre, porque quem é livre não obedece. Não tem nada a ver. Aliás, há uma coisa muito interessante, que a liberdade está em obedecer à lei de Deus. Porque a obediência à lei de Deus é um ato inteligente para que alcancemos a nossa liberdade. Sem a lei de Deus, não somos livres. Então, quando eu me revolto, me revolto contra uma proposta de elevação, uma proposta boa, positiva, eu estou apenas me tornando submisso, saio revoltado contra algo de progresso e me torno submisso à minha lei, da minha natureza baixa, né? Resistindo ao serviço de alta elevação. É isso que ele está falando. Então, antes que a gente pense assim, quem obedece não é livre? Não, pelo contrário. Os obedientes são livres. Porque ao obedecer uma lei, eu passo a participar de uma comunidade, de um grupo, de uma elevação de espíritos que tem mais liberdades que o grupo em que eu estava. Na natureza, a evolução é uma pirâmide de cabeça para baixo. Nós somos os pontos da montanha, somos os menores, menor quantidade. Achamos que somos muito porque a gente se une muito em um determinado local, mas nós somos muito pouco diante do universo. A maioria do universo são seres mais evoluídos, mais espiritualizados, e é por isso que o universo é perfeito. Se nós fôssemos muitos, muito mais que os espíritos evoluídos, não teria a ideia de evolução, não existiria, nós estaríamos indo de contra ela. Outra, o universo não seria harmônico. Quando a gente pensa que um planeta inteiro pode estar habitando um monte de espíritos inferiores, milhões e milhões de planetas estão hoje habitando espíritos superiores. Então não é como a gente imagina. Por isso que os convites feito à lei de Deus através do ensinamento de Jesus é de obediência. E essa obediência é porque enquanto eu estiver em sintonia com a baixeza da natureza minha, resistindo à minha alta elevação e desobediente à lei de Deus,
Deus, para garantir por misericórdia a minha existência, Ele me restringe o uso dos meus dons e poderes, para que eu não desorganize muito a minha vida e a vida dos outros. À medida que eu sigo a lei de Deus, eu me torno mais consciente e passo a usufruir do meu poder. É liberado isso em mim. Então eu tenho mais liberdade quanto mais obediente e mais submisso à lei de Deus. Tá certo? É totalmente diferente do que nós na Terra somos, né? Se eu tiver essa obediência, essa submissão a um homem qualquer que seja, este homem vai tirar a minha liberdade, óbvio. Se eu sou submisso, se eu sou obediente a um homem da mesma hierarquia, homem, óbvio que a quem eu obedeço é mais livre do que eu. Mas eu não estou sendo submisso a homem, eu estou sendo submisso a Deus, obediente a Deus. Há uma distância gigante. Ainda não sabemos nem qual é a distância entre nós e a Deus. E quando fala, mas e a Jesus? É um arcanjo, é uma outra hierarquia. Então, imagina que ser submisso a um anjo me dá total liberdade como homem. Mas ser submisso a um homem, eu estou tendo menos liberdade que o próprio homem a qual eu sou submisso. Observemos um rei. Se eu tiver um submisso a um rei, ele sempre vai ter mais do que eu. Mais liberdade, mais poder, mais decisão, mais tudo. Eu sempre estarei restrito. Mas se esse rei não for um homem, for um anjo, ele pode me dar todo o império humano para mim, né? E me restringir o império, vamos colocar angelical. Arcanjo, ele pode me dar todo o reino humano, o reino angelical, mas restringir o arcanjo. E Deus me dá toda a liberdade, porque eu nunca chegarei igual a ele. Nunca chegarei. Então, por isso que essa obediência que a gente tem e que criou-se uma ideia de não seja obediente, não siga uma disciplina, porque senão você não é livre, porque senão você não é livre, é errado nós pensarmos. A liberdade é a consciência que nós temos de fazer e cumprir aquilo para o qual nós fomos criados por Deus. Então, se nós estamos fazendo o que deveríamos fazer, qual o objetivo da nossa criação, que é o objetivo da nossa criação, nós somos livres. O problema é que eu, às vezes, não aprendi a amar isso, né? Porque os meus instintos, o meu ego, me ensinou a amar coisas materiais. E as coisas materiais é oposto às espirituais. Então, fica uma pessoa dividido entre fazer a vontade de Deus, que é espiritual, e fazer a minha vontade, a vontade do meu ego, que é a material, que me dá resposta, sensações, emoções. Esse é a nossa dificuldade, essa divisão. Mas vamos tentar lembrar assim, se eu abandonar o meu ego e eleger o meu espírito como meu orientador, seguir as vontades de Deus, eu não só não vou mais executar as vontades da matéria, mas nem vou mais precisar do mundo material. Eu sei que é muito longe da gente compreender, mas isso sim é liberdade. Liberdade é você estar no mundo, mas não precisar de absolutamente nada do mundo. Então, entretanto, ele diz assim, quase sempre transforma o homem, né? Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. Por que ele está falando isso? Porque quando eu obedeço à lei de Deus, eu me elevo. Quando eu me elevo, aquilo que me prende deixa de ter valor. Eu não mais me oriento por isso, não mais preciso disso, não mais nutro isso. Eu me desprendo e sigo. Eu não preciso mais nem do planeta Terra. Vou para outros planetas. Já
A escravidão, que é o mundo material, ele me condena, ele me aprisiona. Tá certo? Todas as vezes que eu não elejo a obediência a Deus, eu me torno obediente. Como ele diz, ele já inicia o texto assim: nós estamos obedecendo sempre alguma coisa, ninguém fica sem obedecer nada. Então, se eu não obedeço a Deus, eu estou obedecendo algo que não é Deus. Isso que eu estou obedecendo vai me tornar escravo. Vamos fazer aqui uma simulação de pensamentos. O vício. Qualquer vício que eu eleger na minha vida, eu me torno escravo. Desejos. Qualquer desejo que eu nutri, me torna escravo. Emoção. Qualquer emoção que eu queira manter comigo, eu me torno submisso. Sentimento, que é espiritual, né? Emoção é material, sentimento é espiritual. Amor é totalmente livre. Não é paixão, não é dependência, não é apego. Amor, totalmente livre. Vida, totalmente livre. Não é a vida temporária que morre, que a gente luta para mantê-la. Não, espiritual. Observe que tudo que está na linha do Espírito, na lei de Deus, é inextinguível. É para sempre. Então eu estou me tornando livre. E tudo que eu me submeto, ele é temporário. E por ser temporário, eu me torno submisso. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho. Então Deus estabeleceu as gradações do caminho. Instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida. E determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Então veja, Deus cria as gradações do caminho, os graus de evolução. Depois, ele institui a lei do próprio esforço. Cada um pode galgar esse degrau, nada impede ninguém a galgar esse degrau, mas terá que fazer esforço, e o próprio esforço. E ele diz assim, na aquisição de quê? Dos supremos valores da vida. O que é supremo valor da vida? Que está acima de todos os valores nossos. Né? E normalmente nós elegemos valores da vida tudo transitório, o supremo é acima. E determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Qual é o nosso desígnio? O desígnio da humanidade: evoluir, juntamente com o planeta, com tudo que existe, modificar, transformar, crescer, caminhar. Mas a criatura preferiu atender à condição de inferioridade. Atendeu a condição de inferioridade, seguida. Hoje nós entendemos, atendeu o pedido do nosso ego, né? E então, da nossa personalidade, porque nós estamos iludidos aqui. Uma vez materializado num corpo, uma energia pensante que nós somos, nós nos iludimos com as impressões que recebemos do nosso corpo. Achamos que somos homens, achamos que somos mulheres, outros nem sabem o que ainda são até hoje, se é homem ou se é mulher. Achamos que temos uma certa idade, achamos que moramos em um determinado local, que somos de uma determinada nação, quando na verdade somos energia pensante. E que atravessamos séculos e séculos, milênios e milênios, muitas vezes nesse mesmo planeta. E que se hoje eu pudesse dizer, eu sou brasileiro, não, eu estou brasileiro, porque pode ser que não, as reencarnações anteriores, eu fui um americano, eu fui um japonês, eu fui um africano, eu não sei. Nem nacionalidade nós temos. Mas a criatura preferiu então atender a sua condição de inferioridade, o ego, e organizou o cativeiro. Como eu tinha que atender, Deus me chamava para um espírito. Como espírito, evolução, transformação, progresso. A minha personalidade me dava condições de experimentar e me iludir.
para as coisas imediatistas. E aí eu cedi, né? Essa é a escolha de Adão e Eva lá no paraíso, cedi. Uma é Deus me apontando uma direção. Na direção que ele me apontava, eu estaria sempre no paraíso. Todos nós somos Adão e Eva, né? Dentro de nós. Se eu seguisse as leis de Deus, eu estaria até hoje no paraíso. Não teria nem sequer conhecido a matéria. Mas por que eu estaria no paraíso? Olha só, um espírito está no paraíso, seguindo a lei de Deus? Claro. Você já viu o espírito morrer de fome? Morrer de sede? Morrer de doença, uma vez que ele já está morto? Então ele não adoece, ele não morre, ele não precisa trabalhar para sobreviver. Ele já é um paraíso. Em si nós estamos todos criados para vivermos em paraíso. O problema é a nossa inferioridade. E aí a nossa inferioridade faz com que a gente atenda a lei do nosso ego. O nosso ego, não podendo, tendo que nos separar do espiritual, organizou o nosso cativeiro. Ou seja, a nossa própria mente começou a criar condições para o nosso desterro, onde a gente pudesse, nós somos desterrados, povos desterrados do paraíso, nós começamos a criar o nosso paraíso, nosso próprio paraíso. Estamos até hoje tentando isso, criar o nosso próprio paraíso. O nosso paraíso não tem nada eterno, tudo é mutável, tudo muda, tudo morre, tudo transforma, e estamos com o tempo correndo contra a morte. Tudo é transitório, tudo é muita luta, nós adoecemos, nós envelhecemos, tudo ao contrário daquilo que Deus escolheu para nós. Ele nos criou simples e ignorante, mas se seguíssemos a sua lei, estaríamos no paraíso desde o momento da nossa criação. Mas a partir do momento que a gente é criado, nós temos as nossas vontades, e aí nós queremos primeiro desfrutar das nossas vontades. Então vamos lembrar da parábola do filho pródigo, que ele tinha 2 filhos. O pai dava tudo na fazenda para o filho, mas um filho decide pegar a parte dele e viver a vida como lhe apraz. Nós somos esses filhos pródigos. O pai nos criou, simples e ignorante. Tínhamos tudo, absolutamente tudo, mas todos nós preferimos dar voz ao nosso ego. E então pedimos a parte que nos compete. Qual é a parte da herança que nos compete? Compete a imortalidade. E pedimos a Deus para deixar-nos viver a nossa vida como nós quisermos. Até que nós um dia, então, e nós vamos fazer isso conforme a parábola, né? Todos nós vamos fazer, até que um dia a gente se cansa de lutar para tentar viver em paz, tranquilidade, livre da morte, da doença, da fome, da dor, de tudo que existe de ruim. Quando nós estivermos atolados de tudo isso, nós vamos lembrar que do lugar, o Pai que nos criou é soberanamente bom. E que de onde nós viemos, tínhamos tudo, mas não quisemos. E aí nós vamos agora ter que voltar com a nossa própria perna ao Pai, ao paraíso. Quando Ele nos cria, Deus nos cria envolvendo-nos pela tua misericórdia. Mas nós pedimos que Ele abra os braços e nos deixe viver a vida como a gente quer. Só que aqueles que vão terão que retornar pelas próprias pernas. Essa é a passagem. Essa é a parábola do filho pródigo. Vai ter que retornar com as próprias pernas. Já consciente de que andou pelo mundo todo, tentou tudo que podia e nunca encontrou um lugar melhor que o lugar criado por Deus para nós. E aí, ele fala que a condição de inferioridade organizou o nosso cativeiro, o nosso mundo. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. Aqui está o discípulo, né? Ele tem que estar sempre atento assim, que campo que eu estou trabalhando, em que campo eu estou desenvolvendo a minha tarefa. Todos nós temos uma tarefa para fazer, evoluir.
Todos nós, sem exceção, temos que evoluir, é uma nossa tarefa. Mas em que campo que eu estou fazendo isso? Será que o campo que eu escolhi para evoluir, eu estou evoluindo mesmo? Ou não? Ou estou perdendo tempo? Porque o tempo na matéria é implacável, ele marca. No espírito, nós não morremos. Mas na matéria, 10 anos é muito tempo. Eu vejo uma criança de 8 anos, é uma criança. Daqui 10 anos ela tem 18 anos. É muito tempo. Então, e é marcante. É fácil de você perceber o tempo. Então, a quem obedeces? Ele está perguntando, fazendo-nos pensar. A quem nós estamos obedecendo? Os nossos instintos naturais, a nossa baixeza humana, o nosso ego, ou os apelos da nossa espiritualidade? Acaso, ele está dizendo assim, atendes em primeiro lugar as vaidades humanas ou as opiniões alheias? E existe uma teoria psicológica, né, que nós vivemos em luta nutrindo, né, da opinião alheia. Então, por exemplo, eu sempre estou querendo algo que cause impacto mais nas pessoas do que em mim mesmo. A opinião alheia. E aí a vaidade humana, as opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino. É por isso que quando Jesus vem ao mundo, ele vem simples, para não provocar impacto. Se ele viesse como um rei, ele daria aquele impacto. Mas tudo que provoca esse impacto, que causa um olhar de cobiça, atrai os cobiceiros. Ou seja, tem o seu próprio público, né? Quando eu, por um ato de vaidade, uma pessoa bonita começa a aparecer muito, ela vai atrair bastante admiradores à beleza dela. É o público que ela está pretendendo e é o público que ela vai atingir. Em tudo no nosso universo tem pessoas interessadas por aquilo. Então, qual é a sua tarefa, né? Quem você está obedecendo? Quem você está atraindo à sua volta? É isso que ele está fazendo você pensar. Porque, de repente, se você não reflete no seu comportamento, você está sendo atraído por um grupo de pessoas que não te evolui, que não te progride, que não caminha junto com você. E a culpa é sua mesmo. Nós falamos um pouquinho disso no sábado passado, no casamento, na relação, mas agora também nós vamos falar em tudo, né? Eu chego num local de trabalho e tem todos os tipos de pessoas. Vê quais são os tipos de pessoas que se aproximam de você, né? O que você está ofertando a elas em troca da tua amizade, junto com sua amizade? Um diálogo honesto, uma amizade sincera, uma conversa elevada ou fofoca, desavença, briga constante? É isso que você vai atrair para você, porque só vai ali comer daquilo que você oferta aqueles que têm interesse e que vivem daquele tipo de alimento para se nutrir. Então, eu queria mudar, às vezes, de emprego. Não, talvez mude da maneira sua de proceder. Que aqueles que antes se alimentavam do que você ofertava em troca da tua amizade, vai procurar outros que ofertam. E agora você estaria trocando outro tipo de alimento com aqueles que... E assim você não precisa mudar de família, de emprego, de nada. Você só precisa mudar a sua maneira de ser. Aí ele diz assim, é justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Essa libertação, ela começa quando a gente se liberta do que mais nos aprisiona hoje. Hoje,
Nós, espíritos reencarnados, estamos presos na carne. Nós já somos. Aqui é uma penitenciária espiritual. Graças ao mundo encarnado, é que muitos espíritos de elevado poder de maldade adquirem uma matéria, um corpo, e ficam aqui dentro, né? Sem as condições de viajar na invisibilidade e provocar muito mais mal do que provocaria. Então, quando a gente vê um homem muito mal reencarnado, agradece a Deus. A pena de morte daria a ele de novo o mesmo poder que ele tinha quando Deus colocou ele aqui. Então, nós, digamos assim, é uma escola, é uma cadeia, é uma prisão para todos nós também. Porque nós somos livres, espíritos, presos num corpo, que lutamos para mantê-lo, porque ele está morrendo a cada momento. Gastamos energia, gastamos tempo, nos dedicamos ao nosso corpo. Então, estamos presos. E aqui nós não... E por quê? Porque nós não queremos seguir a lei de Deus. E aí isso parece, novamente, quando eu falo assim, porque nós não queremos seguir a lei de Deus, estamos presos no corpo. Então é castigo, é punição. É uma penitência que nós estamos pagando. Então Deus está nos punindo. Não. Deus é tão misericordioso que se nos deixasse no universo dos espíritos, nós não saberíamos o que fazer lá, porque muitos de nós não sabemos nem o que é espírito. Na carne, o mundo material é o que a gente mais sabe. Então, se é o mundo material que a gente mais sabe, vai para o mundo material. E ficamos aqui presos no mundo material. Imagina você estar num local, no mundo espiritual, e não entende como que aquilo ali funciona, que não tem tempo, não tem dia, não tem noite, não tem calendário, que nunca acaba, que os sofrimentos parecem eternos, que as coisas da mente realizam a todo momento, os medos se transformam. Por isso que é o suplício chamado inferno para muitos espíritos, porque eles não sabendo como as coisas funcionam, todos os medos, a maldade, os valores da vida dele refletem nele. Então, é horrível ele viver sobre a pena do próprio mal que ele nutre dentro dele. Então, aí vem a misericórdia de Deus, pega este espírito que não tem condições de viver em paz no mundo espiritual e coloca dentro da matéria de um corpinho e faz ele pensar que ele realmente é um brasileiro, é um americano, é um japonês, e vai passar um tempinho ali lutando para viver no mundo material, porque é o que mais ele entende: cuidar da matéria. Enquanto isso, nessas lutas, ele vai aprender, despertar que ele não é aquele japonês, americano e tudo mais, e aí vai entender do mundo material. Quanto mais ele entender do mundo espiritual, menos ele vai precisar do mundo material para ele evoluir. Então ele vai precisar menos de reencarnar e mais viver do outro lado. Isso é um progresso, isso é gradativo, até que ele se adapte naturalmente. Senão seria um suplício gigantesco. Parece que não, mas 100 anos no mundo espiritual parece uma eternidade para muitos espíritos. Daí veio essa coisa de que vai para o inferno por 1000 anos. Às vezes é só 100 anos, é que parece 1000 mesmo do outro lado. Porque lá você não para tomar banho, não para comer, não para fazer sexo, não para dormir, não para trabalhar. Se você só vive 24 horas mergulhado dentro das crises da sua consciência, das crises do seu sofrimento, da maldade que você criou em torno de você. Então aquilo ali parece 1000 anos, tá? Mas às vezes é só 100 anos. Então, enquanto nós não obedecermos esses ensinamentos, o que nos liberta disso? É os ensinamentos do Cristo, que é os ensinamentos de Deus. Veja como Deus é bondoso. Ele criou um filho para viver num paraíso e deixou as leis. E deixou o filho totalmente bondoso
Enquanto o filho não podia decidir como queria viver, porque não tinha uma evolução suficiente, né? Ele nasceu simples e ignorante, Deus o abastecia com tudo. Então ele não passava necessidade. A partir do momento que nós passamos a desenvolver a nossa consciência, falar, agora eu gostaria de escolher, ele abre os braços e fala, então escolhe. Vai continuar me seguindo e ter tudo, ou vai seguir sua própria cabeça? Inferior, sem conhecimento, sem direção, mas muito vaidoso, muito orgulhoso, muito isso, muito aquilo, que você tem tudo aí dentro de você. Aí nós decidimos assim, vai ser do meu jeito. Então vai, segue. E é isso que nós estamos tentando, encontrar um caminho que chegue, que alcancemos um status igual a Deus sem precisar de Deus. Até hoje estamos tentando fazer isso. Tá? Porque a gente ouve falar de Deus, mas não acredita. Sabe que tem que segui-lo, mas não segue. Ainda os convites do mundo é quase que é quase irresistível. É como se Deus falasse assim, por exemplo, vou dar uma ideia, perdoa. Esse é um caminho. E o seu ego diz, quem perdoa é bobo, é fraco. Bate mesmo, bate bem batido para ele aprender nunca mais fazer. E aí eu vou e bato. Vingo, né? Me vingo. Terminamos então o capítulo 16, a quem obedece. Tome sempre, aqui é uma coisa bem clara, vê a quem você está obedecendo. Isso aqui é bom para a gente ajudar um jovem a decidir. Quando ele fala, eu tenho que te obedecer, não, de forma nenhuma, você não tem que obedecer homens. Obedeça aos seus critérios de razão e lógica. É o mais... seja racional, né? Mas, lógico, se você perceber que você não tem um raciocínio crítico suficiente, não tem conhecimento para lidar com alguns assuntos, eu posso te orientar. Não que você me obedeça, eu te oriento com esses elementos que você vai ter que refletir e decidir. Não decida, não caminhe pela minha decisão. Até porque se eu fosse perfeito, eu não estaria aqui tentando te auxiliar. Então, caminhe sempre pelo teu próprio entendimento, mas raciocina. E aí vai mostrando quem você vai obedecer. Raciocina, tá? Hoje nós vivemos um momento no mundo que, depois que a família foi destituída, e aí os nossos filhos foram entregues às escolas, achando que nas escolas eles encontrariam os pais que não tinham em casa. Não encontraram também lá, porque também eram os pais que também deixavam seus filhos nas escolas. Então hoje há uma geração sem orientação nenhuma do que é certo, do que é errado, para onde caminhar. E de vez em quando aparecem uns que querem comandar o processo, aí eles ficam tudo revoltados. Então vamos conversar todo mundo e vamos nos reeducar a raciocinar, refletir. Qual o caminho te dá mais vantagens de evolução? Qual é o caminho te dá mais vantagens de progresso? Qual é a escolha que te dá mais maturidade, tranquilidade, paz? É essa a escolha que você tem que fazer. Com certeza você vai encontrar Deus por trás desses itens que levaram você a escolher. Porque quando vem de Deus é. Então não importa o nome que você dá, seguir pelo caminho da evolução, do progresso, e você encontra Deus que está atrás de tudo isso. Ou seguir por Deus, buscando todas as orientações que Jesus nos deixou, também encontra. Tá certo?